Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer ao professor José João Neves Barbosa por este convite para participar neste primeiro encontro, primeiro colóquio da literatura e filosofia. Aceitei este convite e fiz a proposta ao professor Barbosa de falar da relação entre a literatura e filosofia a partir dos textos clássicos, textos arcaicos e clássicos. E um dos textos que eu escolhi é o texto de Odisseia de Homero. Como todos sabemos, Homero foi e é uma figura incontornável no âmbito da cultura grega. Para falar da política, temos que falar daquilo que Homero nos deixou. Para falar da governação da cidade, temos que falar daquilo que Homero nos deixou. Para falar de uma série de coisas, temos que falar daquilo que Homero nos deixou. De tal forma que Sócrates, Platão, a partir de Sócrates, na República 10, no livro 10 da República, vai insurgir-se contra Homero. Contra Homero, no sentido precisamente contra os homerosófos, os seguidores de Homero, sofistas, de certa forma. Aí vai perguntar a Homero qual foi, por exemplo, a cidade que Homero governou. Qual foi a cidade que Homero governou, construiu, e quais são as batalhas onde efetivamente Homero participou. De certa forma, para dizer que efetivamente Homero estava e está muito presente na cultura grega. Ora bem, como eu disse, escolhi este texto de Odisseia, que, como sabemos, narra o regresso dos gregos que participaram na Guerra de Troia e depois têm que voltar para os seus respectivos países. E eu escolhi este texto tendo em conta precisamente a figura principal, a figura central deste texto, que é Ulisses. E escolhi este texto para fazer uma relação no âmbito precisamente da leitura que o professor Luc Ferry faz deste texto. E penso neste texto precisamente porque Homero, através de Ulisses, da figura de Ulisses, vai trazer um novo conceito, que é o conceito da espiritualidade laica, que vai opor-se, portanto, à espiritualidade religiosa. E nisso, neste texto de Odisseia, nós encontramos precisamente uma espécie de recusa daquilo que todo homem deveria querer, que tem a ver com a recusa da imortalidade. Quando Calipso, na ilha de Delos, vai fazer proposta a Ulisses para ficar com ela, para se casar com ela, e a condição de se ficasse com ela ter-lhe dado, portanto, a imortalidade. E contrariamente ao que todos nós procuramos, porque todas as outras religiões precisamente nos oferecem isso, a questão da imortalidade, Ulisses vai precisamente recusar a imortalidade. É demonstrar que não, a vida melhor para o homem não é ser precisamente imortal. Então, com isso, quero precisamente ver o debate, a discussão, a importância que este tipo de textos trazem ou trouxeram, portanto, para a filosofia.
E, portanto, a figura de Ulisses que é precisamente aquela pessoa que aparece neste texto do Odisseia, parece porque ele recusa a imortalidade, mas vai precisamente tentar encontrar uma vida boa, procura uma vida boa, e tenta sair deste estado caótico que é o estado da guerra, para voltar para Ítaca. E Ulisses, tanto neste texto da mitologia, e aí também nós vemos que a mitologia, como diz o professor Ferri, faz parte precisamente da matriz da filosofia ocidental. Nós não podemos compreender a filosofia ocidental, nós não podemos chegar ao fundo da filosofia ocidental sem, no entanto, compreender, portanto, a mitologia, ou seja, sem partir em algum momento pela mitologia. Daí que eu estou convencido que e julgo também que a plateia, que a filosofia é profundamente devedora deste tipo de literatura. É devedora dos mitos, é devedora dos textos arcaicos, é devedora dos textos clássicos. E aqui temos precisamente a figura de Ulisses, que é este guerreiro e rei de Ítaca, que vai ter que participar nesta guerra, a Guerra de Troia. Sabemos que a Guerra de Troia foi, de certa forma, cozinhada essencialmente por Afrodite, quando, no casamento de Nereia com um mortal, precisamente porque a divindade, outros tipos de divindade, tinham alertado a Zeus que não poderia casar-se com ela, que se casasse, o filho que nascer iria trazer problemas, portanto, para ela, para Zeus. Como nós sabemos, Zeus começou a governar a todos os deuses porque efetivamente matou o seu pai, Cronos, para ficar com o poder. Então ele tem medo de que o mesmo também lhe venha a suceder se não respondesse, não acatasse, portanto, não acatasse estas recomendações do adivino. Daí que decide organizar este casamento. Mas no casamento, portanto, vai aparecer uma confusão. E para se livrar desta confusão, foi lançado um desafio para ver precisamente quem seria a mulher mais bonita entre aqueles que estavam a participar no casamento. E havia 3 concorrentes, Atenas, Afrodite e Metis, e o concurso vai ser ganho precisamente por Afrodite. Ora bem, como é que Afrodite ganha este concurso? Afrodite ganha o concurso precisamente fazendo uma promessa. Qual é a promessa? Afrodite ganha o concurso e o árbitro era Paris, o pobre camponês, Alexandre também, do seu outro nome, Alexandre, filho dos reis precisamente de Troia, que tinha sido deixado, como sabemos, Alexandre em grego é precisamente aquelas crianças que sobrevivem a quase algo que não deveriam sobreviver, porque são aquelas crianças que, de certa forma, há uma previsão de que vão criar uma espécie de catástrofe na cidade, e os pais, precisamente, tentam desembaraçar-se delas, livrar-se delas, e vão deixá-los num sítio ermo, seco, perigoso, para que elas possam ser devoradas precisamente por animais. É o caso de Paris, que tem como outro nome Alexandre, é o caso de Édipo e por aí fora. Muito bem. Paris foi escolhido para arbitrar este concurso que será ganho por Afrodite, porque Afrodite, enquanto os outros prometem muitas coisas, Afrodite prometeu a Paris: olha, se tu me escolheres e eu vencer este concurso, eu vou te dar a mulher mais bonita do mundo. Ora bem, quem era esta mulher mais bonita do mundo?
A mulher mais bonita do mundo era Helena, que era já na altura, portanto, casada com Menelau. Helena, portanto, a bonita, a bela Helena, que já era casada com Menelau. E, portanto, o que é que vai acontecer? Daí que depois vai haver a guerra de Troia, porque os gregos têm que ir libertar a Helena, que foi raptada pelo troiano Paris. Ora bem, mas o texto também nos diz que precisamente Paris, que é filho do rei Priamo de Troia e da rainha Hécuba, eles tinham sido advertidos de que se Paris continuasse vivo, ele iria provocar uma tremenda guerra e a destruição e a perda, a queda precisamente de Troia. Daí que os pais, para evitarem confusões, tiveram que deixar Paris para morrer lá no ermo, mas acabou por não morrer, foi salvo por camponeses e por isso também que ele estava lá precisamente a apacentar as suas ovelhas como camponês. Muito bem. Portanto, mas antes da guerra de Troia, todos os reis gregos, sabendo da beleza e da fama de Helena, todos queriam casar-se com Helena. E houve um concurso para a escolha e quem foi escolhido acabou por ser Menelau, irmão de Agamenon. Mas ao escolher Menelau, quando Menelau foi, antes de ser escolhido, todos os reis se tinham posto de acordo. Olha, disseram, independentemente de quem vier a ganhar este concurso, quem ficar com Helena, seja o que vier a acontecer mais tarde, todos nós seremos obrigados, todos nós nos comprometemos a ir ao encontro para ajudar a resolver qualquer problema que viesse a acontecer, portanto, com a Helena. Foi neste âmbito que depois, quando houve o rapto de Helena, houve emissários que foram a Ítaca para ir ter efetivamente com Ulisses. Ulisses, no entanto, já tinha sido advertido em sonho ou por um adivinho de que se ele participasse na guerra de Troia, ele levaria 10 anos a combater e outros 10 anos antes de poder voltar a Ítaca. Ora bem, Ulisses era um pai de família, afetuoso, gostava muito da sua esposa Penelope e do seu filho Telêmaco. E, portanto, Ulisses, sabendo que viriam os emissários aí para ter com ele, para participarem na guerra, ele, como era muito astucioso, arranjou uma forma e foi ao campo a cultivar. Mas ele estava a cultivar de uma forma muito estranha, porque ele colocou charrua à frente do boi para cultivar. E o que é que ele estava a semear? Disse o texto. Ele estava, em vez de semear as coisas normais, sementes normais, ele estava a semear pedras. E fingiu que tinha tido uma espécie de crise, de loucura, para que não lhe levassem, portanto, para o combate. Ora bem, um dos emissários, que conhecia muito bem Ulisses, Palamede, avisou, portanto, a um colega, disse, olha, ele está a fingir. Para provar que está a fingir, o que é que nós vamos fazer? Pegaram o seu filho querido, Telêmaco, de quem Ulisses, naturalmente, gostava muito, pegaram no miúdo e colocaram à frente da charrua. Imediatamente, Ulisses desceu e correu para tirar o miúdo lá. Ele disse, rapaz, tu tens que vir conosco, deixa-te de fingimento e vem conosco, porque temos que ir a Troia para libertar a Helena. Tu te comprometeste como qualquer outro rei para, portanto, se houvesse algo com a Helena, tu também irias. Foi assim que Ulisses, não podendo fazer mais nada diante do desmascaramento que tiveram com a sua tentativa de astúcia, ele teve que ir para a guerra e foi, portanto, para a guerra de forma contrariada. Muito bem,
Então este é o mito. Mas é um mito precisamente que vem tentar colocar algumas perguntas, portanto, à volta da vivência humana. O mito distingue-se da racionalidade, do logos. Nós sabemos que o logos pode nos dizer 2 mais 2 igual a 4. O conhecimento lógico, científico, 2 mais 2 igual a 4. Então, a produção do conhecimento do logos é uma produção que mais ou menos que se justifica. O mito não se justifica. O mito não aceita a justificação. O mito tem a sua própria lógica, produz a sua própria verdade. E daí que o mito nem é verdadeiro, nem é falso, mas vive, portanto, naquele âmbito da verossimilitude. Mas é precisamente através do mito também que nós vamos colocar uma série de questões. Portanto, como disse o professor Ferri, todas as grandes doutrinas filosóficas são essencialmente doutrinas de salvação. Refletem sobre os mais variados temas, como, por exemplo, o que é que dá sentido à minha vida? O que é que dá sentido à morte? O que vai contribuir para a salvação da minha alma? Ora bem, quando a ciência não consegue responder isso, nós temos que responder isso através de outra forma. E muitas vezes, precisamente, o mito vem para tentar dar este tipo de resposta. Daí que nós encontramos neste mito da Odisseia, neste conto da Odisseia, nesta lenda da Odisseia, uma espécie de saída do caos para a harmonia. O que é que dá sentido à minha vida? O que é diferente? Por que que eu, como homem, como ser humano, vivente, o que é que faz com que eu seja diferente dos animais e dos deuses? Dirá, Luc Ferry, a pergunta de Homero, de Odisseia, seria isso. Okay. Muitos poderiam pensar, não, a imortalidade faz com que nós sejamos felizes, saber que nós vamos morrer e depois nós vamos ressuscitar e nós vamos ver que precisamente, aliás, como já dissemos atrás, que o Ulisses não vai aceitar a promessa da imortalidade, vai preferir morrer, mas desde que antes de morrer possa voltar para a sua terra natal e abraçar a sua esposa e abraçar o seu filho, para demonstrar precisamente que o homem, para ser completo, para ser feliz, não precisa, portanto, de saber que não vai morrer. Portanto, não é a imortalidade que vai fazer com que eu, enquanto homem, possa ser feliz, possa viver, portanto, feliz. Portanto, estes posicionamentos ou reflexões são diferentes da religião. Traçam, de alguma maneira, a diferença entre a filosofia e a religião. Esta noção de filosofia procura responder à pergunta, tipo, o que é a vida boa para o mortal consciente e diferente dos deuses e dos animais? O que é? Para mim, o que é a vida moral? O que é a vida boa? Para mim, que apesar de tudo sei que vou morrer, que sou diferente dos deuses, que sou diferente, portanto, dos animais. Ela diz, este tipo de filosofia baseia-se numa doutrina de salvação sem Deus e sem fé. Ou seja, quando Ulisses procura a vida boa, ele não procura a vida boa porque está à espera, portanto, da recompensa. Ele não vai tratar os outros bem porque está à espera que, efetivamente, Deus amanhã o recompense. Daí que diz, esta filosofia é uma filosofia, portanto, que procura a imortalidade, mas esta imortalidade não tem como centro Deus, nem a fé. É uma imortalidade